Na ocasião, eu estava trabalhando em Sorocaba, eu morava em São Paulo, estava trabalhando em Sorocaba, cerca de 100 quilômetros de São Paulo, e minha filha tinha 6 meses de idade. Até que teve um dia que eu saí de manhã, e essa foi a primeira vez, então foi muito chocante assim para mim. Peguei o carro, peguei estrada 100 quilômetros até Sorocaba. Saí de manhã, minha filha estava dormindo. Voltei à noite, minha filha estava dormindo também. E aquilo para mim foi como foi a primeira vez, foi muito forte aquilo para mim. Eu falei, poxa, eu saí de casa, fui para um lugar longe, um lugar que eu não estava confortável. Eu poderia ter feito o que eu fiz lá de casa, e quando eu saí, cheguei em casa, minha filha dormindo, então aquilo foi um grande estalo. E o que eu ouvia nesse caminho de São Paulo para Sorocaba? O Podcast, podcast, faixa faixa preta. preta no carro. E nessa ocasião, nesse período aí que aconteceu essa situação, o podcast que eu ouvi na ida e na volta, 2 vezes no mesmo dia, foi o da ponte. Da queima de ponte, né? A queima de ponte. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias, o Famigerado 6 em 7, o papo hoje com o Fábio. Vou dar tudo bom, Fábio, novamente. Tudo bom, Fábio? Agora que a gente recomeçou a gravação. Tudo bem, Érico, e você? Tudo ótimo. Em qual nicho de mercado você fez o 6 em 7, os R$100 mil em 7 dias? Então, o nicho de tecnologia e o subnicho ali são consultores de ERP, no ERP específico chamado SAP. Talvez você Uau. conheça pela sua história com a Alemanha, né, sua vivência lá. Conheço RP com a minha história na Alemanha, a gente também tem RP na empresa onde a gente está, então tem consultoria também. Mas como é que você me conhece? Aqui que é um ERP para quem não é da área? Só para eles não Legal. ficarem viajando demais. Legal. ERP é um sistema que auxilia as empresas na administração dos seus processos, processos de compras, de vendas, de pagamento. Então, as empresas utilizam para operacionalizar os seus processos internos. Tipo o quê? Dá um exemplo no mundo Então, por da exemplo, galera aí, do pequeno e médio aí. Eu sei que o pequeno talvez não use, né? Mas o médio, talvez. perfeito. Eu preciso fazer uma venda de um material do meu estoque e eu registro a venda nesse sistema para ter todo o controle ali, tanto da parte do estoque, da parte financeira. E no Brasil nós temos uma questão tributária aí também que é muito forte, né? Então, o sistema ele é configurado para otimizar e controlar esse processo também, desde o valor da venda, da quantidade do estoque, do pagamento do cliente e da apuração dos impostos lá no final do processo. Entendi. Show de bola. E às vezes até se conecta com próprios gateways de pagamento, né? Para dar baixa em estoque, emitir nota, eventualmente, talvez. Mas enfim, que legal. E como é que você me conheceu? Eu te conhecia, muito engraçado. Eu ganhei foi em 2016, eu ganhei um bônus, acho que eu comprei um treinamento, fiz a inscrição no treinamento do Jerônimo Temer e ganhei o bônus ali do lançamento espartano. Aí eu comecei a te acompanhar ali na rede social, fui um pouco ali, você usa um termo ali, né? Demorei um tempo para seguir, então em 2016 eu conheci o Érico, 2019 que eu comecei a dar mais atenção e eu comecei com meus lançamentos. Então, durante esse tempo ali eu acabei não tendo muito olhar para o digital como um todo, tá? Então o digital ele não ficou claro nas minhas vistas, assim, no meu mundo. Mas aí a partir de 2019 o digital foi ficando mais perto e eu fui seguindo ali o Érico, foi quando eu entrei ali na Fórmula. E quando você entrou na Fórmula, você já tinha ideia do que você ia lançar? Eu Você já já tinha entrou? ideia, tá? Eu já tinha ideia nesse caso, Érico, porque eu já tinha um produto, já ministrava cursos offline. Só que eu dependia muito de ministrar esses cursos entre as empresas me contratarem, as empresas fecharem turma. Então, Fábio, tem curso no próximo mês. Então, eu não era o detentor do curso, de certa forma. Eu era um instrutor que era contratado para, se tudo desse certo, eu iria ministrar o treinamento. Então, durante muito tempo, eu ministrei treinamentos no Brasil e quando eu fui para o digital, eu fui para uma carreira mais independente, vamos dizer assim. E nesse processo, teve esse processo de
ver o conteúdo, entender, mas teve um dia que você bateu o martelo, né? E que era o que, assim, a gente tem uma oportunidade. Eu tenho, assim, para mim é muito louco falar com você, porque você é o que a gente chama de avatar, né? É o cliente potencial que eventualmente compra. E a gente está batendo um papo onde você está super aberto, assim, geralmente eu não posso falar com meu cliente desse jeito, assim, ou antes dele comprar, porque, pô, é meio descortês, né? Você ficar falando o que você está pensando, antes que está te parando de comprar, então fazer uma análise pós-acontecido é muito, muito legal. Então, de alguma forma ou de outra, eu sei que essa história, eu conto essas histórias para inspirar pessoas, provar que é possível, eventualmente evidenciar e causar alguma coisinha dentro delas que elas podem fazer também. E eu também conto essas histórias porque na sua jornada deve ter uma coisinha ou outra que fez a diferença para você, e isso é sempre legal. Quanto mais histórias a gente vê de pessoas de sucesso, mais a gente se torna uma. Essa é o que eu acredito. Sucesso deixa pistas, como diria o famoso Tony Robbins. Mas, egoisticamente, é muito interessante para mim, porque eu rodo campanhas de marketing e eu vejo o que estava funcionando, o que não estava. Então, você entende que é tipo uma pesquisa muito legal para mim, eu poder falar com um cara que passou por todo o processo, que teve seus medos ou receios ou não, e acabou Total, comprando. total. Mas na época, o que mais te parava de bater o martelo? Se tivesse alguma coisa, ou não tinha nada que parava? Ou e o que foi a gota d'água? Tipo assim, dessa vez eu vou. Eu acho que o que me parava, acho que tem dois pontos. Eu vou falar o que me parava e eu vou falar o motivador, tá, Érico? Então, o que me Aham. parava é que nessa carreira SAP é um mercado bem aquecido, um mercado que tem uma empregabilidade alta e tem uma remuneração alta comparado com outras profissões no mercado de TI ou outras profissões. Então, aquilo me deixava um pouco no... Aqui tá bom, né? Ah. Aqui tá E bom. assim, sem falar a sua remuneração da época, mas só para o pessoal notar, assim, mais ou menos, o que você espera de um Tá. No cara de um calibre mercado, seu ganhar? Tá, no mercado que eu atuo, do meu nível, é de 15 a 22 mil reais, assim, uma remuneração. Total. E tipo, pô, legal, né? Isso te deixava Pô, uma série, um conforto. com certeza. Aí, tipo, era tipo assim, time que tá meio que ganhando, pra que a gente vai botar Por fogo que no que a gente... parquinho, né? Exato, exato. Aí eu comecei a ouvir os podcasts Faixa Preta, aquela primeira sessão, né, que Ah, você fez com o Gui, com o Thiago. nossa. Então eu ouvi eles bem na ordem, assim. Eu tenho ali no perfil Disque, né? Eu sou o perfil Conforme, então eu fui assistindo bem na sequência ali aquela primeira temporada do podcast Faixa Preta, vamos dizer assim. E teve aquele podcast, eu não lembro o título agora, que você falou de queimar ponte, né? Você compartilha ali a sua história. Então eu ouvi, até hoje eu escuto aqueles podcasts, assim, são os melhores para mim. Até hoje, quando eu estou com algum conflito, aí deixa eu pegar tal podcast, que ali naquele podcast tem uma mensagem que faz uma diferença para mim. Então até hoje virou um hábito para mim, aqueles primeiros podcasts faixa preta, assim. Uhum. E na ocasião eu estava trabalhando em Sorocaba, eu morava em São Paulo, estava trabalhando em Sorocaba, cerca de 100 quilômetros de São Paulo. E minha filha tinha 6 meses de idade, 6 meses ali. Então eu saía de manhã, ia para Sorocaba, voltava, tinha dia que eu ficava remoto também. Até que teve um dia que eu saí de manhã, e essa foi a primeira vez, então foi muito chocante assim para mim. Eu saí pela manhã, saí de São Paulo, cerca de 6, 6:30 da manhã, peguei o carro, peguei estrada 100 quilômetros até Sorocaba, voltei à noite, saí de manhã, minha filha estava dormindo, voltei à noite, minha filha estava dormindo também. E aquilo para mim foi como foi a primeira vez, foi muito forte aquilo para mim. Eu falei, poxa, eu saí de casa, fui para um lugar longe, um lugar que eu não estava confortável. Eu poderia ter feito o que eu fiz lá de casa. E quando eu saí, cheguei em casa, minha filha dormindo. Então aquilo foi um grande estalo. E o que eu ouvia nesse caminho de São Paulo para Sorocaba? O Podcast podcast, faixa faixa preta. preta no carro. Então, o trânsito de São Paulo, para mim, assim, quando eu pegava saindo do centro até chegar na rodovia, para mim era light, porque eu tinha um podcast. Então, tinha dias que era o podcast Faixa Preta ou outros podcasts. Então, eu consegui ressignificar o meu momento no trânsito, assim, absorvendo o conteúdo.
E nessa ocasião, nesse período aí que aconteceu essa situação, o podcast que eu ouvi na ida e na volta, não me lembro se foi no mesmo dia, eu ouvi na ida e na volta o mesmo podcast, 2 vezes no mesmo dia, foi o da ponte. Da queima de ponte, né? A queima de ponte. E eu falei, poxa, se eu queimar minha ponte por um período, qual o risco que eu corro? Comecei a colocar na ponta do lápis o risco, conversei com a minha esposa e eu falei, poxa, tenho uma reserva, vou queimar minha ponte ali por alguns meses e depois vamos ver como vai ser durante esse período e depois, no pior dos cenários, que não seria ruim, eu voltaria para o meu trabalho. Total, é como se desse o benefício da dúvida, né? O benefício do Benefício da teste. dúvida. O benefício Benefício do da dúvida. teste, o benefício da dúvida. Vai que. E até hoje eu estou no digital, não voltei 100% para a minha atuação. Eu presto consultorias, mais estratégicas hoje em dia, mas não necessariamente atuar 24 horas ali em um projeto. Saquei. Bom, aí você entra na Fórmula, eventualmente. E como é que foi o seu primeiro lançamento? Meu primeiro foi uma lançamento... coisa mais direto? Eu acho que foi 2 meses, assim, depois, eu fiz um lançamento, 1 mês, eu acho que depois. Eu fiz um lançamento relâmpago, porque como eu tinha base já de alunos, já tinha uma credibilidade, uma autoridade, qual que foi a minha... E já estava começando ali treinamentos online, né, um pouco antes da pandemia ali. E qual que foi a minha visão? Eu criei uma versão, como se diz, 2.0 do treinamento. Então, para quem fez ali o treinamento offline comigo, presencial, eu fiz uma proposta para a nova versão do treinamento, fiz o relâmpago, então foi muito bacana, deu muito bom. Clássico, fácil, né? 4,5. Mais ou menos, clássico, né? Exatamente. Você encaixar bem ali as peças do quebra-cabeça. Aí fiz esse relâmpago e veio uma motivação enorme, assim. Eu falei, pô, existe, o digital Porque é verdade. Você lembra, porque a primeira venda a gente nunca esquece, mas você lembra mais ou menos quanto foi o faturamento? Eu sei que talvez não seja tão exato assim, mas... 32, porque eu 32 fechei, mil. assim, né? Show de bola. E você lembra quanto você investiu em anúncio, eventualmente? Não, no relâmpago nada, porque eu já tinha visto, né? Na época E aí, eu tinha te pergunto dificuldade de isso. fazer. Eu pergunto isso porque recentemente veio a onda do hater que o Érico só fala de faturamento, que não fala de lucro. Aí eu falo isso logo às 7h47 da manhã para os haters comerem isso de café da manhã. Eles dizem, os haters estão em jejum no café da manhã, eles querem, né, comer o fato de você fazer 32 mil reais. E para muita gente isso é muito. Primeiro lançamento. Tem muita coisa aí também que seja uma pessoa, né, que tinha um conhecimento estabelecido, mas você nunca tinha feito ainda nesses moldes, né? E 4,5. 4,5. E sabe o que foi interessante? Sabe onde eu estava, Érico, quando caiu a notificação, né, no celular da primeira venda? Na estrada, dirigindo de São Paulo para Sorocaba. Olha, no mesmo lugar onde você eventualmente foi um lugar-chave para a tomada de decisões, né? Foi o lugar-chave, exatamente. Onde vinha muitas reflexões. Eu acho muito louco, assim. Eu acho que esses podcasts, eu acredito muito no poder da proximidade. Eu acho que de pouco em pouco, muita gente acredita nisso. É assim, é o clássico, né? Diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, a maioria das pessoas não negam isso. Mas eu acredito. Tipo assim, muito acredito. Sabe, quando a ficha... Porque tem gente que, sabe, tem gente que tem fé. Por exemplo, uma fé religiosa. Tem gente que tem fé, sabe? Assim, tem níveis de fé. E eu respeito todos os níveis, mas você sabe, tem gente que, sei lá, acredita no seu casamento, mas tem gente que acredita. Entendeu? Então, assim, cara, essa é a lei de desenvolvimento pessoal, no contexto de desenvolvimento de uma pessoa mais importante. Você disse-me com quem andas, que eu te direi quem és. E nesse mundo onde a gente não pode necessariamente andar, você devia andar com muitos consultores.
por razões naturais, talvez muitas pessoas de tecnologia por razões naturais. Eu já fui da tecnologia, eu sou formado. E tem uma história para mim que era tão louca assim, que eu era da tecnologia, mas era um mau tecnólogo. Eu era um esforçado tecnólogo, mas eu não era um tecnólogo, se eu puder me acessar hoje, competente. Eu demorava demais para concretizar uma tarefa relativamente sem erro que um tecnólogo, na média, conseguia. E hoje eu entendo muito disso, né? Você falou que você é um cara conforme, né? Se ele faz tudo assim. Pensa num cara disléxico. E a tecnologia não respeita a dislexia, né? Tipo, tipo assim, a tecnologia não dá para resolver isso sem um ponto e vírgula a mais, no sentido mais literal. E eu não entendia isso. Eu falava que naquela época eu era, não era para mim, ou não era inteligente. É engraçado que hoje a gente tem um pouco mais de entendimento do comportamento. Eu talvez entenderia isso bem antes de tentar a tecnologia, porque a tecnologia seduz, né? É lindo você construir um software que pode ir para o mundo, alguma coisa do tipo. Exato. E aí, mas na época eu queria sair dessa parte de tecnologia sem criar, e eu queria me tornar o que na época eu chamava de analista, eles chamavam do nome chique de analista de negócios, que na nossa linguagem era o cara que ficava entre o tecnólogo e os banqueiros, bancários. Exato. Não sei se é banqueiro ou bancário, mas enfim, quem trabalhava no banco. Porque assim, não é que eu não entendia dos pontos e vírgula, eu entendia, eu só não sabia escrever direitinho, mas eu sabia traduzir. Então, o cara que ficava entre o business e a tecnologia e fazia um meio de campo traduzindo um para o outro. Porque você pega uma pessoa do negócio, fala uma coisa, aí você entrega e fala, mas eu não falei isso. Aí você fala, falou sim, mas o cara falou, não falou, entendeu? E esses caras ganhavam muito bem na época, porque eles sabiam dos dois idiomas. Tinha muitos tecnólogos e tinha muitos bancários, mas tinham poucos que falavam das duas línguas de uma forma mais fluente. Aí eu aprendi a falar a língua da economia, né, do negócio, aí eu comecei a fazer. E na época eu falei assim, cara, eu vou andar só com analista de negócio. E eu conto essa história, eu contei para a Luciana. Não recomendo as pessoas fazerem isso, não, mas até começar a fumar eu comecei. Eu tive que parar depois, inclusive. Deu uma zica. Mas por quê? Porque eu não sabia como chegar perto deles, mas eles fumavam. Aí eu falei assim, na Alemanha todo mundo vai fumar junto. Eu vou lá, eu tava na Alemanha, inclusive, né? Fumar com eles. E ó, meninos, não façam isso em casa. Mas na época foi o que eu consegui fazer. E aí eu comecei a ficar amigo deles, andar com eles, conversar com eles. Aquela coisa do Globo Repórter, né? Por onde andam, o que fazem, como se reproduzem, o que comem, como se reproduzem. E é interessante você trazer esse ponto. Eu não conhecia essa vertente, Érico, porque eu sou formado em administração. Eu não sei programar, não sei codar. E eu faço exatamente o que você falou. Eu tenho o idioma da tecnologia e eu tenho o idioma do business, do negócio. Então, meu trabalho está entre os dois, assim. É interessante isso. E assim, eu vejo na época, e chegou uma época que eu trabalhei bastante em banco fazendo isso exatamente, e chegou uma época que a minha vida evolveu que eu queria ser empreendedor. Só que eu não tinha nenhum empreendedor do meu lado. Né? Então acontece isso muito com as audiências. Não é que você tem gente, não é que o Fábio tá aí do seu lado fazendo 6 em 7, tomando café com você. Mas eu acreditava muito nesse poder. E o jeito de eu achar isso era fazendo isso num mundo mais virtual. E quando eu falo virtual, nada de realidade virtual, não. Eu comecei a escutar eles através de podcast. E vez após vez eu vejo um padrão das pessoas que escutam tanto esse podcast que a gente está falando, que se tornam. A gente escuta tanto que se torna. E eu não sei para você, mas deve ser surreal você estar dentro daquele programa, né, daquela linha editorial, se for um termos mais técnico, que você escutou. Tipo, você entrou dentro da televisão, é tipo, eu, sei lá, tá vendo muito um seriado, de repente eu tô dentro do seriado, não é? É muito louco isso. É um ciclo, né? Dá uma sensação de um ciclo, assim, você subiu o degrau mesmo, né? Isso é bem relevante. E eu acho que proximidade é poder. Essa questão do ambiente, da proximidade que você menciona, eu ouvi o podcast do Damásio esses dias também, e ele mencionou um livro, né? A Força de Vontade Não Funciona. Então, ele fala justamente da questão do ambiente.
Então, a força de vontade, ela é algo que nós queremos. Porém, se você não se cercar de um ambiente, seja um podcast, seja um ambiente físico, a sua força de vontade por si só, ela não vai ser intensificada. Não. E é tão louco isso para mim, que ontem eu me peguei fazendo isso de novo. Fui treinar, fazer um exercíciozinho light ali. Eu faço isso logo depois disso aqui, né? Aqui, geralmente eu faço o 747, às vezes eu até entro antes para responder perguntas, depois eu tenho uma reunião com a minha equipe de 9 às 11. Geralmente é para preparar a aula do aquecimento de hoje. Hoje eu vou falar de lançamento clássico à noite, ou eu vou escrever um script com eles, ou eu vou, enfim, vou estar com a minha equipe. E aí, de 11 a mais ou menos meio-dia e pouco, eu treino. Isso é um hábito que eu tive. Aí fui treinar. E lá, eu não treino... Hoje em dia eu treino com 2 ou 3 pessoas que fazem esse horário fora da aula do boxe. A gente chama de boxe, mas na verdade é academia, não sei se é academia. Tipo, é cross. Aí você chega lá e aí a Diva tava lá. Diva é a esposa do dono. Ela treina nessa hora, né? Falei assim, Érico, tô vendo uma série fantástica. A gente sempre fala, o que você tá vendo, o que não tá, enquanto a gente treina. Eu falei, qual que é? Ela falou assim, chama We, né? We de nós, né? W-I, do inglês nós. We Crashed. Eu falei, We Crashed. Basicamente, a gente faliu, ou alguma coisa do tipo em inglês, né? E aí, fantástica? Ela é fantástica. Eu falei, o que é essa história? Essa história é de uma startup que chama WeWork. Você conhece um coworking que chama WeWork? Eu falei, cara, e os caras levantaram não sei quantos milhões e faliram. Cara, você tem que assistir. Eu falei, você é maluca que eu tenho que assistir. Eu não assisto história de falência, não. Cara, ela falou assim, como assim? Você tem que estudar as histórias de falência para você não falir? Eu falei assim, dá para estudar as histórias de sucesso para eu não falir também, não. Ela falou assim, vai que eles não vão falir no final do seriado. Eu falei assim, Diva, o seriado se chama A Gente Se Fudeu. O que você acha que vai acontecer no final? Ela, não, mas eles podem virar e falar assim, Diva, isso aqui não vai dar bom. E é estranho, eu me peguei falando isso aconteceu ontem, naturalmente. Eu falei assim, eu me rodeio de histórias de sucesso. E eu acho que eu me rodeei de histórias de sucesso o tempo inteiro, que eu me tornei uma parte desse... Se a palavra sucesso é uma palavra tão difícil de falar, né? Mas é parte desse sucesso. E vez após vez é isso, né? De repente, olha que louco, de repente foi o maior presente que você ganhou na vida foi o fato de você ter esse trampo em Sorocaba. Sim. Que na época era super desconfortável, eventualmente ter que sair, deixar a filha dormindo. Mas se você não tivesse no carro, no trânsito, quem escuta 3 horas de podcast em casa, né? Em casa não tem como. Em casa não tem como. O trânsito talvez o maior presente que você recebeu do universo para uma eventual transformação. Os presentes que na hora não soa presente, né? Principalmente em São Paulo. Pô, chamar aquilo de presente é complicado, né? Mas aqui eu fecho parênteses, porque esse papo de escutar um por dia, por muito tempo, você acaba se tornando. Escuta tanto que acaba se tornando. Tanto faixa preta ou faixa marrom, que é esse que você tá agora, ou 6 em 7, algum aquecimento, as masterclass, é uma espécie de proximidade. Mas aí, fechando, você eventualmente faz os seus primeiros R$32.000 com 0 de investimento, e aí você vai para qual lançamento? Aí eu vou pro semente. Tá indo bem conforme mesmo. Que legal. Eu fui muito conforme, assim, muito conforme mesmo. E esse conforme, ele vem segue a fórmula. Geralmente, muita gente é mais rebelde, né? Ontem eu conversei com a gente chama pessoas aqui, alunos e alunas e tal, acho que foi no 747. Ela falou assim, nossa, Érico, eu tô no Fórmula, eu tô no Insider. Insider é uma mentoria que eu tenho. Eu falei, nossa, que legal, vai ser interessante essa pergunta, né? Porque essa mulher tem a fórmula ao quadrado, né? Tem a fórmula, tem o acompanhamento. E ela falou assim, nossa, e agora eu tô fazendo uma espécie de desafio, de graça para fazer isso aqui, para ter isso aqui. Eu falei, qual parte da fórmula eu falei para você fazer isso? Ela virou e achou,
Nenhuma. Eu falei assim, nossa, você pagou pela fórmula, pela mentoria, você está fazendo uma coisa mais da sua cabeça. Se fosse fazer uma coisa mais da sua cabeça, por que você não faz sem me pagar? Porque não adianta também, né? Então, Exatamente. é uma mentalidade difícil de... Eu acho que é uma mentalidade... Não sei se é difícil, é um perfil raro, né? E nós somos Mas... tão bombardeados, né, com técnica A, técnica B, técnica C, que se a gente não tiver presente, um foco ali e ter um GPS, a gente acaba desvirtuando ali o caminho Canto e da sereia, né? a gente não sabe depois aonde a gente pode melhorar, onde que deu bom. Então isso fica até ruim para os futuros lançamentos, né? Total. E os bombardeios são bons. Na maioria das vezes, eu falo isso com certa propriedade. Eu que ensinei eles a bombardear. E eles são todos meus alunos. Então, assim, os caras são bons. Porque eu ensinei eles. Assim, muitos deles. Eu não quero falar que eu ensinei todo mundo, não, mas a fórmula está na base de muito material, né? É muito louco. São Mas quantos aí, como anos é de que foi? fórmula, o Érico? Cara, ó, eu comecei a Primeira turma até praticar, agora? o meu primeiro, eu devia fazer o aniversário. Ontem eu estava ensinando sobre lançamento relâmpago, Fábio. E que é super coincidência, não sei se é coincidência ou não, que você fez o seu lançamento relâmpago, fez 32 mil com zero de investimento. E aí eu falei que às vezes você faz um lançamento relâmpago porque você dá uma razão. Eu falei, eu podia dar uma razão de comemorar os... Ó, eu fiz dia 23 de março de 2010, o meu primeiro 6 em 7. Eu lembro até hoje. Então, a gente está falando aqui de 23 de março de 2023, vão fazer 13 anos. 13 anos. Ixi, o número 13 é um número complicado de se falar ultimamente devido às eleições. Isso dá uma zica. Mas, assim, cerca de 12 anos que eu fiz, cerca de 10 anos que eu ensino. Em abril de 2013 foi a minha primeira turma. Então, em abril de... Eu não sei exatamente quando, mas em abril de 2023 vão fazer 10 anos que eu ensino isso. Né? Então, pelos 2 motivo, primeiros anos eu só fiz. Olha, dá para fazer um lançamento semente, um lançamento relâmpago só com isso. Mas fazem 10 anos. Fazem 10 anos. E a fórmula mudou bastante, eu fiquei mais afiado, né? Afinal, você ensina por 10 anos, você fica um pouco mais fluente, né? Mas qual foi o resultado do seu semente? O meu semente, o resultado foi 72 num semente. R$1.000? 72 mil, isso. Isso. E quanto você investiu em anúncio? Nesse, era um gap, eu não investi também, Érico. Não Isso foi investi. 0. E o mais legal eu aqui... investi no clássico, no interno. No clássico. Eu falo para as pessoas que mais legal, mesmo que você tivesse investido, em teoria, podia ter saído do lugar onde você começou 0, fez 30, bruto, né? Sim. Deve ter ficado, tira a taxa de cartão, sei que, sei lá, tira o imposto, tem que pagar os impostos e tal. Mas esse próprio dinheiro passa a ser o combustível do próprio lançamento, é o famoso montinho montão. Então, mesmo que você tivesse investido, é discutível se isso saiu do seu bolso. Exato. Saiu da PJ, saiu do projeto. Então, o projeto se retroalimenta, né? E quando eu chego a pessoa, fiz R$100.000, investi 50. Por exemplo, a pessoa, meu Deus, que horrível. Eu falei assim, cara, imagina que esses 50 já foi ganho no lançamento anterior, não foi do seu bolso. Né? E no presencial... Nossa, quase que deu um acidente aqui, mas deu certo. Nunca bate. Você já viu esse negócio que canta o pneu, mas não bate? Sim. Tá. Mas, enfim, continua. E existe um ponto, né, do presencial, que quem atuou no presencial, e no meu caso, a gente cria a crença do limite. Então, o limite do presencial do faturamento, ele está de acordo com o limite de cadeiras em uma sala de aula, né? Então, dependendo da quantidade de cadeiras em uma sala de aula, é o meu limite do faturamento. Só que aí, quando você vem para o digital e você vai construindo montinho, montão, lançamento, pós-lançamento, você vai criando uma potência muito grande e escalável, assim, também. Nossa, total. Assim como essa live é escalável, né? Eu vou, por exemplo, fazer a Masterclass em Brasília. E lá a gente tem 1.000 cadeiras.
E, tipo, por normas, são 1.000 mesmo. Então, eu só posso vender 1.000 mesmo. Então, se eu estourar, o que eu vou fazer? Vou deixar uma lista de espera, criar um próximo e tal. Mas não tem essa escalabilidade, né? E aí você foi pro clássico depois? Depois eu fui pro clássico, pro primeiro clássico ali, em meio à pandemia, maio de Deixa eu te 2020. perguntar, você é um cara que fez, e pode ter sido não, assim, pelo menos nesse o lançamento relâmpago, você fez sozinho ou você precisou de ajuda? Como é que foi? Sozinho, o lançamento também sozinho, e acho que por um principal motivo é porque eu tinha uma crença que eu ia para minha família, conversava com meus amigos, conversava às vezes no café, e você não encontrava pessoas para ter esse tipo de diálogo, assim. Você É fala, diferente, poxa, né? tô me sentindo estranho, assim, então eu não tinha com quem conversar. Então, com quem eu conversava era com meu irmão, eu falava um pouco para ele, assim, como que era o digital, para onde eu estava indo, mas até esses 2 lançamentos foram sozinhos. E assim, 72 mil, até aí você fez um faturamento bruto de 104 mil, 32 mais Certo, 72, né? certo. E aí e é super normal, você tem um cafezinho, sei lá, começa sozinho, aprende a parada e depois contrata uns ajudantes, porque agora você tem caixa. Contrata uma faxineira, contrata alguém para fazer as compras para você, né? Tipo leite, um café. Você não precisa estar fazendo isso sozinho, mas é legal que você, começando a fazer sozinho, entendeu como é que funcionava e eventualmente é natural contratar ajudante, qualquer coisa de empreendedorismo, né? E eu E só confesso que que eu comecei a contratar um pouco tarde, assim, agora que eu estou no processo de formar equipe, acho que talvez por uma crença, né, por ter ali um controle, eu faço tudo, de ser um pouco centralizador, então eu demorei um tempo até ter essa visão de formar ali uma equipe. Então, nos últimos lançamentos eu venho trazendo esse conceito e faz muita diferença. E eu falo isso e reforço isso porque a maioria das pessoas que escutam, elas escutam unidimensionalmente. Então, por exemplo, quando eu chego para a pessoa lá no final da entrevista, falo, e você fez um 6 em 7? Fiz, sei lá, 100 mil reais. E aí, você tinha equipe? Aí a pessoa fala, sim, eu tinha uma pessoa para me ajudar, ou 2 pessoas, eu fiz isso e aquilo. Aí a pessoa, unidimensionalmente, ela acha que só faz quem tem equipe. Mas não é bem assim, porque quando você faz, você começa do zero, faz um montinho, e aquele montinho, além de ser gasolina, para investimento em anúncios, para dar corda, para botar gasolina no carro, né? Botar um aditivo ali, jogar álcool na churrasqueira, não sei como é que você gosta, as pessoas gostam de ver isso, é um aditivo que você vai poder contratar ajudante. Então não é só que a maioria das pessoas que eu entrevisto começam assim como você, eles começam sozinhos. E eles fazem uma espécie de montinho, montão, para equipe também. Começa sem equipe, aí eventualmente pode contratar uma. É que não é montinho, eu tenho que achar uma analogia de explicar o montinho, montão em equipe também. Mas é geralmente assim, Exato, tipo, não é um montinho, montão na equipe. E você tem um dinheirinho, aí você vai reinvestindo, empreendedorismo raiz aí, né? Apesar de muito empreendedor convencional achar que no digital não vale, porque não tem estoque, ou não tem, sei lá, outras coisas, mas eu acho que o mundo está cada vez mais digitalizando. E como foi o seu primeiro clássico? Meu primeiro clássico, ele foi uma quebra de padrões, assim, para mim. O medo não, a crença de se expor, gravar vídeos, fazer distribuição. Então, eu diria que, acima de tudo, o primeiro lançamento clássico foi um divisor de águas profissional na minha vida. E em termos de resultado, foi 212 ali em 7 dias. 212, 212 mil reais. 212 mil reais. Porque algumas pessoas falam em alunos, né? 212 alunos e tal. É, Então você fez 212 mil reais. Agora você está exato. começando o jogo do 6 em 7, né? E quanto de investimento, só para o pessoal ter uma noção, né? Do montinho, então? 6, 7 mil reais. Pô, ainda tá bom para você ir ter comer de café da manhã também. Logo de manhã eles já ouvem essa. Ai, meu Deus do céu. Que legal! E agora você tem agora você aprendeu, né? Agora eu aprendi. Aí quando vai passando o lançamento, aí você. É interessante, né? Você libera ali o CPL1, aí você vê que tá tudo casadinho, enviou as mensagens aqui e ali, rodou bem. Aí você fala, pô,
Tô dominando essa parada, viu? Tô Ah, masterizando. Então é muito legal. A cada lançamento você vai melhorando como lançador, como expert, e você vai enxergando outras possibilidades no digital também, outras formas de escalar, de gerar mais receita. Então o Fórmula ele também me abriu a mente pro digital, as possibilidades, as profissões que existem no digital, né? Então, são novas profissões aí, se nós formos comparar com as tradicionais, que estão em crescimento e cada dia, de ciclos em ciclos, novas profissões são criadas aí pelo digital. que legal. Que legal. Show de bola. Agora, Fábio, você se importaria da gente chamar pessoas ao vivo da audiência que ainda não são alunos da Fórmula para fazer perguntas diretamente para você também? Não, total, vamos chamar. Eu acho. Coisa que eu não fazia na época, né? dos Não, seus, não. dos seus podcasts, eu não chamava. Mas eu acho que é um papo tão interessante, porque eu respondo bastante, mas eu acho que tem uma perspectiva sempre diferente. Alguém que, primeiro, que está mais fresco nesse começo da jornada, porque sim, o 6 em 7 é o começo, não é o final. Sim, eu também estou ansioso por te entrevistar no podcast Faixa Preta um dia, né? Você tanto escuta que se torna, né? Essa é clássica. Tanto escutei que me tornei, né? Enfim, então eu vou chamar. E para isso, gente, eu vou fazer isso para quem está aí no. A gente tem quantas pessoas? Tem 90 pessoas aí no YouTube. Excelente que vocês vão para o Instagram. Eu adoraria poder fazer isso no YouTube também, mas o YouTube, de alguma forma ou de outra, não implementou essa capacidade de eu simplesmente chamar alguém da audiência. Então, estou ligando os comentários e para você ter a chance de fazer uma pergunta, você tem que fazer duas coisas, não só uma. Primeiro, comentar um comentário dizendo que você não é aluno da Fórmula e quer fazer uma pergunta para ele. Essa é a primeira coisa. E segundo, tem que vir uma solicitação, porque senão eu não consigo chamar a partir da segunda pessoa. Por que não alunos da Fórmula nesse exato momento? É porque a gente está precedendo as inscrições para a próxima turma da Fórmula de lançamento. E nada melhor que você ter uma oportunidade de perguntar para alguém que fez o 6 em 7, tirar sua dúvida, eventualmente perguntar para ele alguma coisa que possa fazer você bater o martelo nesse processo, ou desbater o martelo. Ontem eu tive uma pergunta, Fábio, da pessoa me fez uma pergunta, eu falei assim, você não, acho que você não devia comprar a Fórmula não. E acontece também, né? Então é super bom da gente... E aqui acontece também, a transparência ela é um outro elemento que potencializa não o nosso lançamento em si, mas o nosso produto, o nosso negócio, né? Porque atrás de um lançamento, atrás de lançamentos, a gente vem criando um negócio. Isso vai se potencializando. Né? A transparência com quem confia em você é importante. Né, no longo prazo, principalmente depois da invenção das redes, né, sociais. Perfeito. E até antes também, mas agora principalmente. Então, o que faz você prosperar no longo prazo por 10 anos é um pouco da sua reputação, né? Então, vamos lá. Então, se você não é aluno quer perguntar, digita aí nos comentários. Então, Amanda Moreira Leite Vamos ver se ela enviou a solicitação. Não é que enviou? Deixa eu chamar a Amanda aqui, então. Olá, Amanda, tudo bom? Olá, Érico, tudo? Você fala de onde, Amanda? Falo do Rio de Janeiro, mais Opa! especificamente Copacabana. Eita, Copacabana, né? Clássica, clássica e famosa. E qual a pergunta que você tem para o Fábio? Então, eu estou acompanhando, né, a Masterclass e eu tenho uma dúvida. Você diz, né? Isso, o aquecimento. E a minha maior dúvida é saber o termômetro entre um lançamento e outro. Quando eu posso partir para o próximo ou permanecer naquele e continuar dando um conteúdo para aquele assunto? Boa pergunta. Excelente pergunta, inclusive, viu? É uma pergunta de quem realmente está seguindo. Parabéns. O que você acha, Fábio, na sua opinião? Qual que é o seu termômetro? Perfeito. Oi, Amanda, bom dia, tudo bem? Você vai fazer o seu primeiro lançamento? Você já fez o seu primeiro? Não, vou fazer ainda. Vou fazer. Tá. Durante o processo, existem diversos termômetros e a fórmula ela detalha muito bem isso, tá? O primeiro grande termômetro, assim, vamos dizer, no início da jornada, é entre o lançamento semente e o lançamento clássico. Então, você faz um lançamento semente para você, além de todos os fatores, você validar o seu produto,
Então, se você teve audiência, se você teve ali a venda, sinal que seu produto ele está validado e ele tem ali um fit com uma audiência. Você fez a Sim. venda, você tem um termômetro para você ir para o lançamento clássico. Então, você Esse é o precisa desse termômetro. termômetro. A uma venda é o sinal. Exato. Entendi. E Porque assim, assim, antigamente, eu vou te dar complementar. Posso complementar, Fábio? Pode, claro. Pode sim. Qual que é o... Você é casada? tô em processo de divórcio, Não. Nossa mas já senhora, mas você fui. já casou Durante então, né? 7 anos. Sim, Pelo que eu tô durante vendo, 7 anos. você, pelo que eu vejo, você vai treinar mais algumas vezes, né? Mas vamos supor que no caso, qual que é o termômetro para você saber que o seu casamento vai dar? O seu casamento, não a relação. O casamento, como a festa do casamento, vai acontecer. Qual que é o termômetro? Quando a gente consegue organizar os fatores do, tipo, festa, essas coisas, quando a gente consegue colocar tudo em pauta. E eu acho que quando consegue organizar todos os Ge- fatores, ge- né, da festa. ge- geralmente, a gente marca a data e dá um jeito, né? Sim, também. Então, eu achava, a gente, tipo, marca a data, ai, será que as pessoas estão... Não, a gente marca a data e meio que a festa não dá ré. E por que a festa não dá ré? Né? A gente fala que foguete não dá ré. A gente marca a data por quê? Porque se você for dar ré num casamento do ponto de vista de evento, você tem uns pagamentos que você faz, algumas coisas você vai conseguir de volta, outras não. Então você tem uma espécie de prejuízo emocional financeiro. Sim. Se você imaginar o seu lançamento como isso, esse é o termômetro. Então você marca, geralmente, você marca um ciclo. Eu vou casar daqui a 6 meses. Marca a data. Geralmente a primeira coisa que a gente olha, eu não sou muito especialista nisso, porque nem a festa do meu casamento eu organizei, foi minha sogra e minha esposa. Mas a gente pega o lugar, né? O lugar é o mais importante. Lugar e para minha esposa, banda. E o padre, ela queria casar com o padre. Então foi o lugar, depois disso, a gente se virou. Foi seguindo um processo, não sei se ela seguiram um processo ou não. Então, quando o Fábio falou que é uma venda, pro primeiro lançamento de semente, você vai marcar daqui a 2 meses e vai seguir a fórmula de cabo a rabo. Se você fizer a venda no semente, está na hora de trocar o lançamento. Você vai trocar, que nem você troca de marcha, você troca. Eu vi você falando da troca de marcha. Total, aí Sim. tá na hora de trocar mais. Inclusive tem uns alunos meus que me dão um trabalho, que fica na primeira marcha por um bom tempo, porque, tipo, ele poderia ter ficado uns 32 mil e falar assim, 32 mil é o suficiente, né? E pra muita gente é. E aí ele ficar nesses 32 mil e a gente não estaria gravando hoje. Então, pra mim, como professor, eu vou instigar, ensinar ele a pisar na embreagem e trocar marcha. É desconfortável, como ele mesmo insinuou, né? É uma zona fora da zona de conforto, né? Desconfortável no sentido negativo, você está saindo da zona de conforto. Uma vez que você fez o lançamento, você marca o segundo ciclo. E aí, se você for, cara, você marca, beleza. E aí você tem a mentalidade, uma regra interna que foguete não dá ré. E aí, geralmente, são 4 semanas de produção de conteúdo, 2 semanas de aquecimento, 2 semanas de captação de inscritos, construção de lista, mais técnico, você está seguindo o aquecimento, talvez você saiba o que eu estou falando, que acontece dentro do aquecimento e eventualmente você lança. Aí você para e preenche um debriefing, né? Uma avaliação própria. O que é o melhor? O que é o pior? Principalmente você que está no processo de casar, você já vai no segundo, você já vai falar assim, isso aqui eu acertei, isso aqui eu nem tanto. Provavelmente você vai fazer essa autorreflexão, tá? Sim, E se você decidir casar de novo, é um livre-arbítrio que você tem, você vai mais escolada. verdade, Não Um pouco é? mais Então, um experiente. pouco mais experiente, porque você aprende. A gente aprende com os acertos. E aí você marca o ciclo de novo. Quando você entra, eu falo para você marcar 7. Você marca 7.
porque geralmente, em média, 7 é o que demora para chegar lá. Ah, mas o nosso amigo Fábio chegou em 3. Você saca que tem notas de conformidade no que ele faz? Ele não sou uma pessoa muito rebelde, no sentido de... E ele vai se tornar um rebelde, Sim. mas ele vai se tornar um rebelde extremamente técnico. Aquele músico que eventualmente vai começar a improvisar daqui a pouco, mas vai improvisar depois que ele dominou a base da escala. Então, pessoas como o Fábio são raras, porque elas são conformes. Elas tendem a confiar, elas tendem a demorar para escolher um mentor, mas quando eles escolhem, eles escolhem. Eles não escolhem 3 ou 4 e misturam as dietas tudo. Ah, eu vou fazer essa parte da dieta que eu gosto. Ah, eu vou fazer. Isso aí é a história da vida. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa não conforme. Então, eu tenho uma dificuldade apresentada pela maioria dos meus alunos. É o TDAH, a dislexia, sabe-se Deus como é que a gente chama isso. De uma maneira mais clínica hoje. Apesar de nunca ter sido diagnosticado. Mas meu filho foi. E na nossa época não diagnosticava essas paradas, né? A gente sempre fala, esse menino não presta atenção, esse menino é encapetado, esse menino... Hoje em dia a gente tem um pouco mais de entender. Mas se você sabe disso, e se você entra nisso, aí tem vários pequenos outros sinais que vão te dizer que está no caminho certo. Mas mesmo se você for a pessoa que vai querer dar ré no casamento, no sentido da festa, tá? Esses sinais vão acontecer de qualquer jeito. E hoje em dia o que eu falo para as pessoas é: respira fundo e fala o seguinte: foguete não dá ré. E essas pessoas que vão com essa psicologia que não adia lançamento, elas tendem a chegar aos 6 em 7 mais rápido. E sim, tem 25 milhões de coisas lá dentro que vão te ajudar a entender, né? Que nem o cockpit do carro. Tem algumas coisas que te falam que tem hora de trocar marcha, o barulho. Para muita gente é o barulho. Se você é mais técnico, né, engenheiro, vai ser a rotação. Troca na rotação X porque é mais óptimo. Mas se você simplesmente for com a mentalidade foguete não dá ré, e você for fazendo fase a fase, o seu 6 em 7 vem mais rápido. Entendi. O Érico, e se você me permite complementar aqui um ponto Por favor. bem relevante, quando a gente fala do semente para o clássico, além da validação da venda, todo o aprendizado, toda a construção, a copy e elementos, você leva toda essa base, a maior parte do que você construiu no lançamento de semente para o clássico. Então você chega no clássico, tipo, já sabendo jogar melhor o jogo. Então isso vem na construção também. Então, além da venda validada, do termômetro, e quando você anuncia que tem uma data, você vai cumprir aquela data, e tudo que você aprendeu e executou no semente, você leva uma grande carga desse aprendizado para o clássico. E do clássico para o próximo clássico. E do clássico, o lançamento clássico, ele é muito, ele é lindo. Tipo assim, do ponto de vista de marketing, ele é quase uma obra de arte. Porque assim, nesse processo de 10 anos fazendo isso, imagina de tudo que eu já tentei. Tentei de tudo. Vender todo dia, não vender todo dia, fazer isso, aquilo, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de ponta cabeça, com fantasia, sem fantasia, com sorteio, sem sorteio, com desafio, sem desafio. Ai, meu Deus, tudo que eu já tentei. Eu já lancei mais de 200 vezes. São 10 anos. Teve um ano que eu lancei 52 vezes. Eu já testei lançar... Eu já testei de tudo do jeito. Assim, nesse processo, eu já testei lançar toda semana. Por que é 52? Porque o ano tinha 52 semanas. Eu já tentei lançar só uma vez por ano. Eu já tentei lançar 2 vezes por ano só. Porque tem isso, né? Se você lança menos, mas você consegue acumular mais, né? Represar mais. E ó, de tudo. Fora isso, eu comecei a mentorar pessoas que são faixas pretas. Hoje eu tenho formados 214. Mentorando, eu tenho 163 de pessoas que fazem 2 milhões e estão indo para 10 milhões. É um grupo avançado. Eu tenho 62 que fazem mais de 10 milhões por ano.
eu estou um tempo no mercado. E ao eu mentorar com eles, eu vi e aprendi com os erros e acertos deles. Então, fora a minha experiência, pensa num cara que viu isso, além de fazer mais de 200 vezes, eu vi isso acontecer trocentas vezes. Né? Então, isso foi entrando no meu negócio. Hoje, a destilação de tudo isso é a nova forma, que é a versão mais nova agora desde fevereiro. E pensa numa coisa que está super otimizada. Em mais de 1.300, com mais de 1.344 casos de sucesso. Porque eu cataloguei 1.344, mas eu só comecei a catalogar desde 2020. Eu não catalogava, as pessoas faziam 6 em 7, eu fazia essa entrevista e ela ia pro éter, sei lá, pro limbo. Eu não tinha visão de catalogar, sabe? Não era uma visão. Eu tive essa visão, sabe, 8 anos depois que eu comecei a fazer isso. Então, por isso que é mais. Então, assim, é uma coisa super testada, mesmo. Sim. Então, quando eu falo para você, marca e faz o seguinte, foguete não dá ré, não vem da minha opinião pessoal só. Vem de uma experiência pessoal minha e de lidar com mais de 1.000 pessoas que fizeram 6 em 7. Então, é tipo massa, vai... E é isso que as pessoas compram, capacidade de não errar. De você ou passar 10 anos aprendendo uma coisa, mas não é só 10 anos. Passar 10 anos, eu dediquei minha vida. Tipo, as pessoas falam 10.000 horas, eu devo ter mais disso, porque se eu contar as horas das pessoas que testaram e fizeram, e eu observei o lançamento deles, eu aprendi com as horas deles também, né? Sim. Então esse processo realmente é bem redondo. E quando chega na faixa preta, eu falo assim, agora foge do processo. Eu falo isso para as pessoas, porque agora você está formado. E é o clássico Picasso. Eu dominei as regras para aprender a quebrar. Ele, que é o cara que desenhava tudo estranho, né? Quebrou todas as regras na época dele, mas ele era um cara clássico. Você acredita que o Picasso, daquele jeito muito maluco, ele era super clássico? A gente tem documentários sobre isso. Então ele aprendeu o clássico para quebrar o clássico, eventualmente. E quebrou. E a gente fala dele muito por causa disso, né? Começou. Mas ele não começou quebrando. É isso que a maioria das pessoas não vem da história dele. Ele primeiro aprendeu, né? A gente só vê a pessoa, a gente analisa a pessoa unidimensionalmente. Não Entendi. tridimensionalmente. Isso responde a sua pergunta ou mais confunde do que responde? Responde. Responde. E, na verdade, agora, além de responder, aumenta uma segunda dúvida que nós estamos tendo aqui. Sim, vamos lá. Porque eu comecei a te acompanhar por conta do meu pai e da minha madrasta, porque eles já te acompanhavam há tempos. Meu pai é desde quando você começou lá atrás mesmo. E a minha madrasta há uns 2 anos, mais ou menos. E agora que a gente meio que tomou essa decisão de realmente fazer o curso e tudo mais com você. Sim. Só que aqui, como somos em 3, temos 3 áreas diferentes. Eu sou da educação, sou professora formada. E tenho também a área de artesanato e tudo mais. E eles dois têm outras 2 áreas. E aí, a gente está na dúvida de faz 3 lançamentos, cada um focando no seu e ao mesmo tempo fazer os 3, ou faz pausadamente em cada área diferente? Excelente pergunta. Qual que é a sua opinião pessoal sobre isso, Fábio? Cada um pode ter uma opinião pessoal. A minha opinião seria pegar a energia dos 3 e colocar em um lançamento, porque durante esse processo, os 3 vão aprender da fórmula também. Então, com isso, você consegue otimizar ainda mais os elementos, os ingredientes ali do lançamento semente. Aprendeu a fórmula, foi para um clássico, depois eu pensaria em ir para outros produtos. Eu estou considerando aqui que eles são de nichos diferentes também. Então. Sim. Bem diferente. Eu concordo com o Fábio. E eu vou te falar o seguinte. Na PJ, no mundo do empreendedorismo, caixa é vida.
na PJ, né? Caixa é a vida. Vida de quem? Sua não, da PJ. Sem caixa, a PJ morre. Isso é clássico, né? A empresa morre. Sim, E sim. quando você foca nos três, você vê na Crescente, ele demorou 3 lançamentos para fazer o 6 em 7, né? No caso dele foi até 200 mil. Uma coisa eu tenho certeza. Se eu perguntei para ele, primeiro investiu 0, foi 32. Segundo investiu 0, foi 72. Terceiro investiu 7 e foi 200 e... Ai, meu Deus. 212. Inclusive o 2 para ele deve ser uma coisa de louco de faturamento. Meu é o 7, o dele é o 2. É uma numerologia, se você acredita, né? Tem uma coisa que eu sei, fazer conta. Ele tem caixa. Sim, E caixa é vida. vida. E com esse caixa ele pode contratar ajudantes, você pode setar uma terceira fronte. Fazer isso sem caixa é mais difícil. E se você começa os três juntos, a velocidade de conseguir caixa vai ser menor. Então você faz um projeto para aprender, como o próprio Fábio diria, e gerar caixa. Porque caixa é vida. E aí, com esse caixa, você vai ter mais... Tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade. Às vezes traz, às vezes não. Não sei como é que atrapalha também, mas essa é outra discussão. Mas paz traz. A paz de você ter dinheiro no banco. Paz de você poder pagar um plano de saúde que você queira. Paz de você colocar os seus filhos ou familiares onde você quer. Talvez até morar onde você quer. E essa paz vai tirar a pressão de ter que fazer. Então, quando você começa 3 projetos ao mesmo tempo, você acha que os 3 vão somar e vai gerar caixa mais rápido. E a verdade é que nesse mundo, a minha opinião técnica é que não. Se você quer bater, sei lá, se você quer quebrar um muro, uma barreira, você não bate um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que você faz? Você pega um martelo, trabalha e bota a sua força em um ponto só. E eventualmente aquele ponto quebra. Então isso te dá mais eficiência. É intuitivo pensar que fazer 3 de uma vez vai ser melhor. A Mas gente não é. Porque você acaba dividindo as suas forças e não conseguindo caixa mais rápido. E caixa é vida. Pelo menos da PJ é. Da PF, né, da sua vida, não necessariamente. Você pode ter muito dinheiro e não ter vida, né? Mas a PJ morre. A PJ morre. A pessoa jurídica morre. A empresa morre. assistindo a sua aula de ontem, a gente teve aqui a certeza de que a gente sabe o nicho que a gente vai seguir, mas a gente vai esperar o curso para ter certeza do subnicho. Porque a gente meio que filtrou os conteúdos que a gente consegue, que a gente tem autoridade para falar. No caso, eu, meu pai e a minha madrasta. Mas a gente ainda está na dúvida, sabe, da construção dos conteúdos. Então eu falei, aí ontem com a primeira participante falando sobre seguros e tudo mais, eu falei, bom, acho que o nosso caminho vai ser esperar um pouco agora. A gente tem os nichos, mas vamos esperar o curso para a gente conseguir concretizar os conteúdos certinhos, sabe? E ter certeza também, né? Excelente. Porque eu acho que dentro do curso que a gente vai ter esse caminho, como trilhar e construir os conteúdos. Mas vocês já conseguiram tirar bastante dúvidas minhas agora, com certeza. Que legal. E agora eu pergunto para o Fábio. Fábio, considerando que ela bateu o martelo, se ela bater, não quer dizer que você bateu, tá? Mas cara, se dia 11 às 6 horas da manhã for a hora dela, e ela já está dentro, então não precisa convencer para comprar. Que dica você dá para ela, tendo você, Fábio, tendo feito 6 em 7, tendo visto por dentro de um aluno mesmo? Porque eu ganho dinheiro com isso, mas o Fábio não ganha, não com essa dica, Sim. né? Eu ganho, eventualmente, se ela tiver sucesso, porque eventualmente a gente vai poder contar essa história para outras pessoas e sucesso inspira sucesso. É uma das coisas que acontece no ser humano. Ela vai inspirar uma outra gama de pessoas, porque ela tem um nicho diferente, ela é mulher, enfim. Cada nicho tende a inspirar pessoas parecidas desse nicho, né? Que dica que você daria para ela otimizar a velocidade de produção de resultado, na sua opinião? Legal. Interessante. A minha avó, ela tinha um livro de receitas, velho.
sempre quando ela queria fazer um bolo, algum doce, algum salgado, ela consultava aquele livro de receitas. Então, se ela quer fazer um salgado, ela não precisa ler a parte para fazer doce ou algo do tipo, ou um outro tipo de salgado que ela não quer. Eu vejo Fórmula como um livro de receitas. Até hoje, quando eu vou potencializar algo no meu lançamento, fazer alguma alteração, eu consulto Fórmula. Então, o Fórmula, ele é um livro de receita que você vai carregar na sua jornada digital. E a dica que eu dou é, você vai entrar no Fórmula e você vai assistir com atenção, vai assistir a primeira vez, porém você não vai assistir o Fórmula do início ao fim. Você vai ver lá que o Hugo, o Érico, eles dão um direcionamento, você vai assistir até o lançamento clássico e vai para o campo de batalha. Até o lançamento semente, desculpa. Você vai assistir até o lançamento semente, vai para o campo de batalha, assiste novamente o lançamento semente, assiste umas 3, 4 vezes, tá? Porque tem muitos detalhes ali que quanto mais claro o mundo de lançamentos se torna para a gente acaba assistindo uma aula com um outro olhar, com outro viés, e a gente acaba aprendendo mais. Então, assista até o lançamento semente, tá? Depois que você validar, que você for realizar o lançamento clássico, aí você assiste do clássico. Eu já tive a oportunidade de fazer análises de lançamento, Érico, dos alunos do Fórmula, e eu vi alguns indo direto para o clássico, ou assistindo todo o clássico, aí misturava um pouco ali o semente. Então, assiste até o semente, vai para o campo de batalha. E não assista uma vez só, assista umas 2, 3 vezes ali, que você vai masterizar. Eu falo isso, imagina você ver o filme uma vez, é legal. Mas quando você vê ele da segunda vez e da terceira vez, você acaba percebendo detalhes que você não percebia antes. Como tudo na vida. Quem dera Verdade. a vida fosse que a gente lesse uma matéria e tirasse 10, né? Né? Como é que é o processo? Assim como na Fórmula é um processo de estudo, tá? Você está aprendendo uma coisa nova, uma metodologia. E se você assiste uma aula, você retém cerca de X% e X% se perde. Natural. Se assiste da segunda vez, você pega da segunda vez. Se assiste da terceira vez, da quarta vez, opa, a retenção é maior. Então não tenha a pretensão de achar que a fórmula é diferente de uma aula do ensino fundamental. A gente precisa de repetir as coisas para a gente reter. E essa coisa de 3 vezes, anota isso. Porque a maioria das pessoas vão entender isso, mas essa ficha não vai cair. 3 vezes, eu acho que ele foi até conservador. E 3 vezes depois, quando você for fazer de novo, rever de novo. Porque você vai ver detalhes que você não via antes. Você passa numa rua uma vez, você retém X detalhes. Ah, você visita uma cidade bonita, vamos supor que seja Paris, sabe-se Deus se é Paris. A primeira vez que você vai para Paris, você pega algumas coisas. Ah, Torre Eiffel, gritantes, né? Mas visita ela 3, 4, 5 vezes. Tem muita coisa que estava na sua cara e que passou despercebido. Porque o nosso cérebro é uma máquina de filtrar. E não só a forma. O podcast. Assiste um podcast 2 vezes também. Você vai começar a ver coisas que... Até porque sua situação de vida muda, né? Coisas que na época não eram tão importantes assim passam a ser. Porque você tem experiência. Então essa humildade de reassistir... Tem uma frase do Granville. Granville é um amigo meu. Ele fala assim, se tudo vai mal, consulte o manual. E se tudo vai bem, também. Se tudo vai mal, consulte o manual. Se tudo vai bem, também. E para isso você vai ter que ter muita humildade. É uma coisa mais fácil nas crianças, mas um pouco mais difícil nos adultos. Diga, Fábio. A Amanda, ela tem algo que ela pode aproveitar também. Quando eu estudei o Fórmula, eu estava sozinho e não tinha com quem trocar, né? Compartilhar o que eu aprendi e vice-versa. Então aí vocês estão em 3. Então isso vai ser muito interessante, porque vocês vão assistir e depois vocês vão ter discussões. Você vai ter com quem discutir. Então isso é muito importante, ter pessoas com você ali na sua jornada que saibam o que é o digital e que
esteja disposto a aprender o digital. Então, usa essa ferramenta que você vai ter ao seu favor também. Então, e agora que a gente está falando de aprendizado, né, dicas de aprendizado, eu falei isso acho que na segunda aula de aquecimento. Na segunda aula de aquecimento do Fórmula, que ainda vai estar lá até domingo, eu falo como você transforma conhecimento em produto digital, de uma forma mais prática. Não sei se você chegou a assistir. E nessa aula, eu falei de algumas aulas de disciplinas que eu estou criando para o meu filho. Eu penso em fazer homeschooling com ele, nada de certo e errado com o método tradicional das coisas. Eu acho que tudo tem vantagem e desvantagem. Mas é um projeto que eu e minha esposa temos de, como diria o próprio Fábio, é uma mistura de preparar ele para o que eu acho que o mundo vai precisar dele, que é o diferente do que a escola mais tradicional prepara, mais para a academia, mais para o emprego, mas né, nada de errado com isso, acho que funcionou, não posso nem cuspir no prático meu. Sou tudo o que sou devido ao que me fez estar aqui. Mas eu acredito que o mundo está virando mais rápido do que a escola está se adaptando. Até porque essa escola não pode se adaptar aos meus desejos e minha visão. Ela tem que se adaptar à visão de uma série de pais que pagam os boletos, né? É uma escola. Então, eu respeito isso, muito. E uma das aulas que eu tenho duas disciplinas que eu menciono. Não sei se você viu lá, Fábio, eu tô dando duas disciplinas para o meu filho. Uma que chama Influência Íntegra. Eu estou ensinando meu filho a influenciar de forma íntegra, né? Sem coagir, sem mentir. E não do ponto de vista digital, nada de... Estou ensinando ele a influenciar a gente, a mãe, um amigo. É uma disciplina. Mas tem uma outra disciplina que eu estou ensinando para ele. Chama Aprendizagem Acelerada. A gente não aprende a estudar. A gente só bota a prova na frente da gente. Ninguém nunca ensinou como é que a gente estuda e retém mais em menos tempo. E meu terceiro caso de 6 em 7, que eu entrevistei, eu lembro até hoje, lá no 1900 bolinha. Não é 1900 bolinha não, mas foi da Ana Lopes. E a Ana Lopes tinha feito 6 em 7 porque ela ensinava aprendizagem acelerada. Eu falei, como assim? Eu falei assim, Érica, a gente não sabe estudar. E se eu ensino uma criança a estudar, ela tira 10 em menos tempo. Aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, cara, se eu quero fazer com que o meu filho aprenda mais e tenha mais disciplinas, com menos esforço, por que eu me ensino ele a aprender rápido? Comecei a ler sobre aprendizagem acelerada. Sim. E eu vou te falar algumas ferramentas da aprendizagem acelerada. Uma das ferramentas é fazer... Vou te dar 2 dicas. Isso aí não está dentro da fórmula, tá? Isso é uma disciplina de aprendizagem. Uma ferramenta se chama mapas mentais. Eu usei mapas mentais no aquecimento. Mapa mental nada mais é com aquela ferramenta, uma folha de papel. Meu filho usa uma folha de papel. Que você organizar o conhecimento. Quando você vai organizar a casa, vamos supor que, vou falar numa linguagem mais masculina. Vai organizar a caixa de ferramenta, os pregos numa caixinha, os serrotes numa outra, as madeiras numa outra. Essa organização em categorias nos permite facilidade de busca dessas informações quando precisamos, em vez de elas estarem em uma oficina toda desorganizada. Isso acelera o aprendizado. Então, quando você estiver fazendo a fórmula, procura fazer mapas mentais daquilo. Se você for parar para pensar, a fórmula é um grande mapa mental. Eu só não coloco ela... Antigamente eu só ensinava mapa mental, mas eu tinha uma espécie de resistência de pessoas que não entendiam mapas mentais muito grandes. Então no aquecimento eu me dou o direito. Mas dentro da fórmula eu organizo em categorias. Tudo tem a sua pastinha. Lançamento de sementes, tudo de lançamento de sementes está lá. Dentro do lançamento de sementes, tudo de construção de oferta está lá. Dentro de lançamento de sementes tem preparação, planejamento e execução. Na hora de preparar, você prepara. Enfim, é uma. A segunda coisa. Dica. Assiste a fórmula e tenta ensinar a fórmula para essas 2 pessoas. Vamos supor. Quando a gente assiste com a visão de ensinar, muda uma chave na nossa cabeça. É diferente de assistir para bater 10 numa prova e é diferente de assistir para ensinar. Então, vamos supor que seja um lançamento de semente. Você assistiu o lançamento de semente. Você senta as 2 pessoas e fala assim,
O que eu entendi de lançamento de semente é isso, e dá uma aula para eles. Porque quando você aprende achando que vai ensinar, o que acontece? Você aprende mais. E eu não sei se vai ter algumas disciplinas do meu filho vão ser medidas por prova. Né? Prova é, tirei 10. Acertei a pergunta. Um pouco mais memorizante, né? Sem uma consulta. Não, é dar uma aula. Me dá uma aula agora de influência íntegra. Me dá uma aula de aprendizagem acelerada. Então, meu filho vai me dar várias aulas nesse meu processo, nesse novo jeito que eu estou fazendo. Porque eu acredito que ensinar, entre outras coisas, é uma ferramenta de aprendizagem. Até muitas escolas, o Montessori pensava nisso. E ele misturava crianças de diferentes níveis. Por que ele vai colocar uma criança mais velha com uma criança mais nova? Isso não faz sentido. Deve ser bom para mais nova, mas não para mais velha. Mais ou menos. Porque quando a criança mais velha ensina para mais nova, adivinha o que acontece? Absorve mais. Absorve mais sem ter que fazer aquela decoreba toda. E é um pouco do jeito que o nosso cérebro funciona. Então, quando você estiver assistindo a fórmula, pensa assim, você que é professora, você me falou, né? Se eu tivesse que dar uma aula disso, como é que eu... Então, se você muda essa chave quando você estiver assistindo a sua fórmula, a chance de você aprender mais rápido é maior. E essa é uma das 25 ferramentas de aprendizagem acelerada, né? Outra ferramenta é você ir muito intenso no começo e depois espaçar. Então ele fala isso, vai assistir todo o lançamento de semente, sem intensidade, demorar umas 30 horas para fazer isso. E depois você vai revisando toda vez que você faz. A revisão faz... Porque se aprende tudo, esquece tudo. Mas se você aprende devagarzinho, demora para o cérebro pegar no tranco. Então você aprende bastante, depois cada semana você revisa um tópico. Aprendizagem acelerada. Mas eu te interrompi, Fábio. O que você ia dizer? Érica, eu ia compartilhar uma dica aqui até. Eu fiz um curso, que é um curso gratuito até, Como Aprender a Aprender. É um curso da Barbara Oakley, que está na Coursera ou no edX. Então, eu acho que é um dos cursos mais realizados no mundo. Então, é um curso gratuito. Como é que ela chama? Me ajudou muito. Barbara Oakley. É quase parecido com aquela a marca, né? É Learn How to Learn. Então, Learn How to Learn. E lá ela fala muito desse processo de aprendizado. Eu sempre fui ligado ao aprendizado, então tudo que eu leio hoje e que eu estudo, eu penso em ensinar, então é muito legal. E mapa mental, Érico, eu tenho mapa mental de toda a fórmula que eu construí na época, então eu uso muito, assim, deixa eu até só, consegue ver aqui, ó. Tô vendo. Isso. Ó quem tá aqui no mapa mental, isso daqui é de oferta irresistível, olha lá, ó. Érico Rocha, aí eu tô vendo. Então, eu tenho diversos mapas mentais desde 2019 ali, e realmente ajuda muito a consolidar o aprendizado. Então, Total. queria compartilhar essa minha experiência com o mapa mental e o treinamento. E se você aprender mais rápido, você vai aprender a ensinar as pessoas a aprender mais rápido. E se os seus alunos aprenderem mais rápido, eles vão ter mais resultado. E se eles tiverem mais resultado, é tudo de bom. Eles ficam felizes e eles não vão parar de recomendar você por natureza. Assim como a gente vê uma série do Netflix e gosta, o que a gente faz? Você já viu? Que nem essa minha amiga, queria me recomendar a série do Rick Rash. Tá tudo bem, não foi o melhor cara para recomendar essa série, porque eu não era o Avatar. Mas você entende que ela tava tentando me convencer a assistir como se ela tava tentando me vender a série, naturalmente. Então, esse processo de você fazer o 6 em 7 é importante no longo prazo para você crescer. Coisa que eu não falo na forma em si, né? Porque a gente foca muito no 6 em 7. Mas esses são aprendizados satélites muito importantes, assim. Sim. Ajudou? Nossa, eu tô em êxtase, porque eu falo até com a minha madrasta sempre, assim, cada detalhe que a gente ouve, é como você falou, a gente vai aprendendo com a experiência do outro, para quando chega na nossa vez, né, a gente tá com uma bagagem, né, uma experiência um pouco maior, né?
Então, assim, eu estou muito ansiosa para a primeira semana de abril acontecer logo, porque eu quero, não é nem só degustar, eu quero devorar o conteúdo para, assim, talvez colocar as coisas que tá borbulhando na minha mente em prática. Excelente. Então, eu te vejo lá, tá? E eu queria dizer que todas as suas perguntas foram muito pertinentes. Por mais que tenha ajudado a você, de alguma forma, sua generosidade de aparecer aqui ajudou muita gente que aprendeu com a sua dúvida. Obrigada, eu que Tá bom? agradeço muito. Obrigada mesmo. Um abraço para você. Obrigada. Show de bola. Tchau, tchau. Fábio, muito obrigado por separar o seu dia e estar aqui conversando com a gente. E obrigado pela sua disponibilidade. Quero te dar os parabéns pelo seu sucesso. Eu acho que eu queria te dar mais ainda do que pelo seu sucesso, pela sua coragem. Porque um dia eu já vivi o que você viveu, de você ter um... Hoje eu posso chamar de um pequeno sucesso, né? Pequeno porque não quero desmerecer o que você ganhava antes, mas mediante o que você faz hoje, é pequeno, né? Em várias medidas, dependendo de como você mede. Tem gente que mede de todo jeito. Financeiramente é menor, em termos de impacto é menor, em termos de qualidade de vida talvez seja menor, porque agora você tem esse mais controle maior de estar com a sua família, né? Exato. Então, e eu acho que eu falo para vocês que estão me assistindo, o maior inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. E por isso eu te parabenizo pela coragem de você ter decidido dar o benefício do teste, dar o benefício da dúvida. Muitas pessoas passam anos até conseguir essa coragem que você teve, então parabéns, de verdade. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui e realmente agradecer esse mundo que eu conheci, que eu imergi através do Érico, através da fórmula de lançamento. Então, gratidão, muito obrigado pelo impacto que você gerou aqui na minha vida. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.